Olá, querido aluno, querida aluna, chegamos ao nosso último tema dentro da análise das cláusulas facultativas do contrato social. E nós vamos tratar hoje de um tema, de um assunto muito importante que diz respeito à resolução da sociedade em relação a determinado sócio. Existem três hipóteses onde nós poderemos ter o rompimento que liga a sociedade a um de seus sócios. A morte desse sócio, a retirada, pelo fato de ele não querer mais permanecer na sociedade, e a exclusão, pelo fato dos demais sócios não quererem mais este sócio participando da sociedade. E nós vamos então analisar agora como este assunto pode ser tratado dentro do contrato social. Começando pelo falecimento, começando pela morte. O Código Civil, no artigo 1028, norma esta que pode ser supletivamente aplicada às limitadas, estabelece que na hipótese de morte, as cotas do falecido deverão ser liquidadas e os seus herdeiros deverão receber os haveres correspondentes a ela, ou seja, deverão ser reembolsados pelo valor correspondente a essas cotas. Mas o próprio artigo 1028 traz em seus incisos exceções a esta regra. E uma dessas exceções é justamente o contrato social prever de forma diversa esta solução. Então nós vamos aqui analisar algumas possibilidades de cláusulas que venham a tratar deste assunto do falecimento de sócio. Coloca na tela para a gente, por favor. Então, primeiro exemplo aqui de cláusula que trata da questão do falecimento. A sociedade não se dissolverá com a morte de qualquer dos sócios, que prosseguirá com os sócios remanescentes, podendo os herdeiros do sócio falecido ingressar na sociedade, independentemente da anuência dos demais sócios. Então, esta cláusula, ela permite que os herdeiros do falecido venham a sucedê-lo na sociedade, sem a necessidade da concordância dos demais sócios. Isso quer dizer, então, que se eu, porventura, vier a falecer, sendo sócio em uma sociedade que postua esta cláusula, os meus herdeiros terão a faculdade de ingressar ou não na sociedade. Mas a escolha é deles, independerá da concordância dos sócios remanescentes. Tudo bem? Próximo exemplo de cláusula, vejam lá. A sociedade não se dissolverá com a morte de qualquer dos sócios, que prosseguirá com os sócios remanescentes, podendo os herdeiros do sócio falecido ingressar na sociedade. Até aí, idêntico ao outro modelo, idêntico ao outro exemplo, mediante a anuência de sócios que detenham em conjunto ou isoladamente a maioria do capital social. Então vejam aqui, a depender do interesse do meu cliente, ao invés de estabelecer que o ingresso dos herdeiros é livre, eu passo a estabelecer aqui, como condição para que esses herdeiros ingressem, que haja a concordância, que haja a anuência de sócios detentores da maioria do capital social. Então, se não houver a anuência, se não houver a concordância daqueles que detenham a maioria do capital, então não será possível o ingresso desses herdeiros, ainda que esses herdeiros queiram ingressar. Então imagine que meu cliente detenha 70%. Uma cláusula dessa pode ser do seu interesse. Por quê? Porque se o sócio do meu cliente venha a falecer, os herdeiros para ingressarem na sociedade dependerão da anuência do consentimento do meu cliente que detém 70%, detém a maioria do capital. Agora, se ele vier a falecer, ainda que o sócio remanescente se oponha, ele só tem 30%, ele não terá condições de impedir o ingresso dos herdeiros deste meu cliente. Tudo bem? Legal? Ah, professor, mas e se o senhor então quiser que as cotas sejam liquidadas e que os herdeiros sejam reembolsados sem a possibilidade de ingresso? Aí eu não preciso tratar no contrato. O contrato pode ser omisso em relação a este assunto. Por quê? Porque aí eu vou aplicar a regra geral do caput do 1028.
ou seja, na hipótese de falecimento de sócio, né, as suas cotas devem ser liquidadas e os seus herdeiros devem receber os haveres correspondentes a elas. Tudo bem? É claro, posso reproduzir o caput do 1028 para confirmar isto? Posso, sem problema nenhum, no contrato. Mas se o contrato não contiver essa cláusula, então entende-se que na hipótese de falecimento, as cotas do sócio falecido devam ser liquidadas. Certo? Tudo bem? Entendida a primeira questão de falecimento? Vamos para a segunda questão, que é a retirada. Bom, em relação à limitada, que é a principal sociedade contratual, nós temos aqui uma questão muito sensível em relação à retirada de sócio. Por quê? Porque nós temos, de um lado, o artigo 1029, que é uma norma aplicável à sociedade de natureza contratual como um todo, muito embora esse artigo 1029 esteja inserido no capítulo das sociedades que adotem a forma societária simples, e em tese passaria, portanto, a ter aplicação tão somente supletiva às limitadas. Mas, de qualquer forma, entendo que por se tratar de uma norma que traz relação direta com a natureza do ato constitutivo, portanto, tem relação com a natureza da sociedade contratual, esta norma do 1029 teria sempre aplicação às sociedades limitadas, que são sociedades contratuais. O que estabelece o 1029? O 1029 estabelece que, se a sociedade tiver sido constituída por prazo indeterminado, o sócio poderá a qualquer tempo dela se retirar. Basta, para tanto, que notifique aos demais sócios, com uma antecedência mínima de 60 dias, o seu interesse em deixar a sociedade. Isso quer dizer, então, que, em se tratando de uma sociedade contratual constituída por prazo indeterminado, qualquer sócio terá a liberdade de sair, de deixar a sociedade através do exercício desse direito, o direito de retirada. E aqui, por se tratar de uma sociedade de natureza contratual constituída por prazo indeterminado de duração, o exercício desse direito de retirada poderá se dar de forma imotivada. Ele não precisará de uma motivação para deixar a sociedade, para se retirar da sociedade. Basta que notifique os demais com uma antecedência mínima de 60 dias e, decorrido este prazo de 60 dias, não tendo os demais sócios optado pela extinção, pela dissolução total da sociedade, então o sócio poderá dela se retirar, poderá então deixar a sociedade sendo reembolsado pelo valor das suas cotas, que serão liquidadas. Tudo bem? Agora, se a sociedade tiver sido constituída por prazo determinado, a situação é diferente. Numa sociedade por prazo determinado de duração, a retirada de um sócio se dará através da prova judicial da ocorrência da chamada justa causa. Então, numa sociedade por prazo determinado de duração, a retirada de sócio requer a ocorrência, a comprovação da justa causa para que ele possa deixar a sociedade mediante o reembolso de suas cotas. Beleza? Bom, agora, na limitada, como eu disse a vocês, essa situação ganha um pouco de complexidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão entender que o 1029 deva ser afastado das sociedades limitadas, na medida em que nós temos na sociedade limitada, no capítulo que é a disciplina, uma regra específica para tratar deste assunto, que é o 1077. E o 1077 estabelece que nas sociedades limitadas, a retirada de um sócio requer motivação. Ele só poderia, em tese, se retirar da sociedade nas hipóteses de modificação do contrato social, ou ainda nas hipóteses de fusão ou de incorporação da sociedade ou dela por outra. Então, em se tratando de fusão, incorporação ou modificação do contrato, o sócio que for contrário à aprovação dessas matérias poderá dela se retirar, exercendo então o chamado direito de dissidência ou recesso. Que nada mais é do que a retirada, mas mediante uma motivação. Vejam, senhores, meu entendimento, como já compartilhei com vocês, é que essas hipóteses do 1077, na verdade, elas não limitam a aplicação do 1029, porque a limitada tem a natureza de um contrato, e sendo uma sociedade contratual, ninguém pode ficar vinculado a outras pessoas por um tempo indeterminado, sem a possibilidade de romper este vínculo a qualquer momento. Tudo bem? Bom, agora,
Vejam, é evidente, né, que há quem entenda que o 1077 seja a única hipótese para o exercício do direito de retirada, ou seja, em que a limitada requer a motivação em razão da modificação do contrato, fusão ou de incorporação. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo de cláusula, portanto, no contrato, que vai buscar afastar o 1029, que vai buscar, né, justamente fazer com que prevaleça a ideia de que retirada na sociedade limitada requer modificação. E aí, senhores, com base na autonomia da vontade, né, a ideia é que esta cláusula reforce o pacto entre os sócios, entre as partes, de que para haver retirada nesta sociedade é necessário que haja motivação. Né? Então, esse argumento da aplicação do 1077 e afastamento do 1029 poderia ter um substrato jurídico, ter uma força, né, que impedisse a aplicação do 1029. Então, como ficaria aqui a sugestão de redação para afastar o 1029 e para impor a retirada motivada? Vejam lá. A retirada de qualquer dos sócios da sociedade somente poderá ocorrer de forma motivada, né, nos termos do artigo 1077 do Código Civil. Né? Eu entendo que sem esta cláusula, né, fica praticamente impossível afastar o 1029. A ideia é que esta cláusula dê força, né, a um eventual argumento que busque afastar a aplicação do 1029 e traga a necessidade de motivação para o exercício do direito de retirada numa sociedade limitada. Parágrafo 1º. Em vista do disposto acima, o sócio somente poderá se retirar da sociedade quando dissidente, quando, portanto, contrário à aprovação pela Assembleia ou reunião de sócios da modificação do contrato social, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra. Ou seja, né, nós temos aqui a reprodução do artigo 1077 e eu passo, né, a pactuar no contrato que a retirada só poderá se dar nas hipóteses em que o sócio for contrário, for dissidente, né, da aprovação da modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra. Parágrafo 2º. O sócio dissidente deverá exercer o seu direito de retirada mediante notificação por escrito encaminhado à sociedade nos 30 dias subsequentes à Assembleia ou reunião de sócios que houver aprovado as matérias previstas no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, modificação do contrato, fusão ou incorporação da sociedade ou dela por outra. Parágrafo 3º. Exercido o direito de retirada e apurado o valor de reembolso nos termos da cláusula XXXX, a sociedade realizará o pagamento ao sócio retirante no prazo de XXX meses, hipótese em que as cotas do sócio retirante serão concomitantemente liquidadas. Esse parágrafo 3º é importante porque ele vem disciplinar, né, o pagamento do reembolso pelas cotas que foram liquidadas. Né? Então, o exercício do direito de retirada, exercido o direito de retirada e apurado o valor de reembolso nos termos da cláusula XXX, né? Então, como se apura esse valor está lá, né? A sociedade realizará o pagamento do retirante no prazo de, então aqui está sendo estabelecido o prazo para o pagamento do valor de reembolso. E aí as cotas desse sócio retirante, elas serão liquidadas. Certo, senhores? Tudo bem? Parágrafo 4º. Em nenhuma hipótese, estou reafirmando o caput, em nenhuma hipótese será admitida a retirada imotivada, ou seja, artigo 1029, em nenhuma hipótese, sendo apenas admitido o exercício de direito de retirada na forma motivada, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo, né, parágrafo 1º deste instrumento, conforme 1077 do Código Civil. Certo, senhores? Tudo bem? Bom, então com isso nós vimos aí a questão da retirada, a questão importante nas limitadas. E para nós encerrarmos a hipótese de resolução da sociedade, vamos falar da exclusão, mais especificamente da exclusão por justa causa. A exclusão por justa causa é a possibilidade da exclusão extrajudicial de um sócio. E para que essa exclusão extrajudicial possa ocorrer, eu preciso do preenchimento de 3 requisitos. O primeiro requisito, senhores, é que haja a aprovação da exclusão por sócio que detenha a maioria do capital social. Então, a exclusão por justa causa, ela requer a aprovação de sócio que detenha mais da metade do capital, mais 50% do capital. Isso quer dizer, então, que se o sócio for
majoritário, se ele detiver mais da metade, ele jamais poderá ser excluído. Por quê? Porque para exclusão por justa causa, eu preciso da aprovação de sócios que detenham mais da metade do capital. Esse é o primeiro requisito. Se ele já detém mais da metade, ele não pode ser excluído extrajudicialmente, porque os demais não vão deter mais da metade do capital. Certo? Segundo requisito, e aí entra a importância dessa cláusula facultativa, deve haver expressa previsão no contrato social. O contrato deve prever esta possibilidade de exclusão extrajudicial. E o terceiro é a necessidade da prática de um ato de inegável gravidade que coloque em risco a empresa explorada pela sociedade. É claro que esse terceiro requisito tem um caráter subjetivo e numa exclusão que se dê extrajudicialmente, é possível então a inversão do ônus da prova para a discussão se houve ou não a prática deste ato de inegável gravidade contra a sociedade. Legal? Vamos ver a redação dessa cláusula? Vejam lá. É admitida a exclusão de sócio por justa causa. Então, o contrato está prevendo a possibilidade da exclusão por justa causa nos termos do artigo 1085 do Código Civil. Sempre que houver prático de ato que ponha em risco a empresa explorada, tal como, mas não se limitando ao descumprimento do acordo de cotista, estou dando alguns exemplos, né, de atos que põem em risco a empresa, bem como qualquer obrigação estabelecida neste contrato. Tá? Reembolso, importante aqui. Nas hipóteses de exclusão ou retirada de determinado sócio, o valor de sua cota, considerado pelo montante efetivamente integralizado, será apurado como? Exemplo, sugestão, com base na situação patrimonial da sociedade, né? Apurado em balanço patrimonial que tenha sido aprovado em assembleia ou reunião de sócios. Isso é muito importante. A sociedade, conforme a disponibilidade de caixa e sem colocar em risco a continuidade da empresa explorada, realizará o pagamento do valor de reembolso em até quanto tempo? 120 meses, seja na hipótese de exclusão, seja na hipótese de retirada de sócio. Então, nós vimos aqui, né, alguns exemplos importantes de cláusulas, né, que tratam da resolução da sociedade, inclusive disciplinando o reembolso. Enfim, senhores, chegamos aqui ao encerramento da nossa aula. Evidentemente, né, este é um tema muito importante, palpitante, tem um enfoque, né, de trazer para vocês os principais pontos, né, os principais aspectos, para que vocês possam desenvolver na prática, né, o exercício da profissão de advogado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.